Olá, Porto Velho, querida e amada capital simpatia. Olá, você de todo o grande estado de Rondônia, que me dá o privilégio da sua audiência. Eu sou Benito, esse é o nosso conteúdo Amazônia e estamos juntos com você aqui, mais um dia, para encurtar distâncias e levar até sua casa informações que são agregadores de valor. E para que tudo seja melhor, a primeira coisa é evocar, aqui aí sobre todos nós, as bênçãos e a presença de Deus. Que o grande arquiteto do universo sempre nos dê mais justiça, paz, perfeição, luz, força e beleza em tudo que fazemos. Afinal, com quem Deus anda, nunca anda só e sempre anda bem. Queridos, que Deus nos abençoe, Isso é a melhor coisa. Hoje está aqui do meu lado, faz uns 2 meses que não me bota os pés aqui, está sumido, devia estar de férias, Está até mais bonito, mais jovem. Professor José Detoni, primeiro reitor eleito da história desta universidade. Eu acho que não sei quando é que vamos ter reitor eleito de novo daqui a uns tempos, Então, o senhor entra para a história como um dos poucos eleitos da história da universidade. Porque a gente não sabe o que vai ser daqui para frente, então vamos garantir o passado de glória. Seja bem-vindo, hoje vamos falar dos livros dele. Porque a gente está aí no meio de uma enchente, que já é a terceira maior, podendo chegar à segunda maior, e graças a Deus não é a maior, porque a maior foi de arregaçar. Quem morava aqui sabia do que eu estou dizendo. Quem esteve aqui em 2014 lembra. Nós vamos mostrar, deixa eu botar um pouco o livro Enchente, e o pós-enchente. É um livro que ele fez em versos, mas que aborda a problemática. Vou mostrar esses dois aqui, pronto. É o enchente e o pós-enchente. Porque pós-enchente, o que morreu de gente de leptospirose e outras coisas daquela vez foi de lascar. Gente pegou assim, porque só a poeira que quando baixou, ele começava a levantar infectada, com bactérias e vírus, era de arregaçar. Professor, seja bem-vindo, que bom tê-lo aqui. Como é que está a vida, tá bem? Tudo beleza pura, bom dia, é uma alegria estar com vocês e estar em contato novamente com os telespectadores. E estamos aqui então hoje para conversarmos um pouco sobre um dos eventos que nos aflige, nos incomoda muito, que é a enchente. Ela não é uma velha desconhecida, ela é aqui, de fato, infelizmente, uma conhecida. Esse livro nasceu da ideia de ajudar, de alguma maneira, os atingidos pela grande enchente, pela maior enchente que nós tivemos, que foi de 2014. Então, eu tive a ideia de certa maneira, auxiliar e produzir um número bastante elevado desses livros, e a maior parte foi realmente distribuída aos atingidos pela enchente. E mostra de forma contundente como era e como foi a invasão do rio aí na nossa cidade, na capa e na contracapa. O livro é escrito todo ele em pequenos versos, para de uma forma, digamos assim, leve, atingir assuntos importantes, sérios e até penosos, que é a enchente. E quando apresentei esse livro, pessoas, inclusive da televisão, me perguntaram: professor, e após a enchente? Então eu assumi um compromisso de escrever um livro sobre a pós-enchente, que é muito mais perigosa do que a enchente. O que vem depois, isto é, o que ela deixa de estragos, de prejuízos, depois que ela some, principalmente no campo da saúde. Então esse livro aqui, Pós-enchente, o subtítulo dele é Educação, Educação e Educação.
Porque o grande problema do mundo inteiro e sempre é da educação. Desde Adão e Eva até os últimos homens que viveram sobre a terra, o maior problema será a educação, em todos os aspectos, desde a educação alimentar até a dimensão mais profunda e mais abrangente, que é a educação religiosa, isto é, o homem na sua relação com o ser superior, com Deus. Então, a preocupação deste livro é, de alguma maneira, propor-se a ajudar as pessoas, principalmente as atingidas pelas enchentes, a observarem esses aspectos. O livro é composto por 220 pequenas estrofes, com rima e ritmo, e 10 acrósticos. Especialmente os acrósticos enfatizam as questões relacionadas à saúde, mas que acontecem os problemas. O maior motivo, com certeza, é a educação, ou a falta de preparo, ou a despreocupação com os problemas que a enchente traz. Por exemplo, esse aqui é sobre a leptospirose. Na contracapa, nós vemos, entre outros, o rato, que é o grande transmissor dessa doença. Então, aqui nessa página inteira é descrita de forma poética e com rima a leptospirose. Eu vou me permitir ler aqui para terem uma ideia. Longe do cuidado dos pais e perto do perigo dos ratos, para cuidar-se da urina tem que ter modos sensatos. Onde o roedor aparece, são muitos relatos. Pior do que gripe e febre, ainda pior do que briga de gatos. Rindo a doença ataca, oriunda da casa e dos matos. Sem distinção alguma, enfrenta os insensatos. Em outras palavras, temos que ter cuidado com a água poluída da enchente para evitar a leptospirose. Este cuidado tem tudo a ver com a saúde, mas é preciso que haja essa consciência, essa educação para isso. Professor, sabe que eu imagino, numa escola de 1ª a 4ª série aqui do município, que eu acho que seria o ideal, as crianças em forma de cordel, né, de trova, aprenderem sobre leptospirose. Porque o senhor é um escritor regional, apesar da obra ser universal, poderia ser aproveitado nas escolas municipais e ensinar as crianças, como era na minha época, através do jogral, através do verso ensaiado, nas horas cívicas, a eles declamar um poeminha como esse. Tu acha que pro resto da vida ele não vai saber como evitar leptospirose na vida dele? Porque tem adulto que não sabe. E de 1ª a 4ª série, isso é uma coisa que seria tremendamente benéfico. Mas, dando continuidade, eu acho que a gente vai ter muito que conversar aqui hoje. Thaís, pode saudar o professor? Ainda estamos na abertura do programa. Professor Josenir, eu já me confundindo o Josenir com o professor José. Agradeço a sua presença aqui no nosso programa, sempre muito inspirador. Concordo com as palavras do Benito, que podemos ensinar nossas crianças a partir desse livro maravilhoso sobre, contendo versos. Inclusive, gostaria de, no final, terminar com uma frase aqui do livro, que é a cooperação. Então, eu vou ler para as pessoas no fechamento do nosso programa. A vocês de casa, eu agradeço imensamente a oportunidade de estarmos juntos mais uma vez
E não esqueçam de curtir e compartilhar, né, e se inscrever no nosso canal do YouTube. Vou chamar a vinheta e vamos lá. Professor, depois do bloco, o que mais temos além disso nesses livros? Qual o intuito, qual a importância disso? O que dá para fazer com isso agora, nesse momento de enchente, porque o pós-enchente daqui a 60 dias. É logo em seguida. Então, deixa eu chamar a vinheta e o senhor conversa comigo. Até mais. Por favor, Edson. Professor, o que... é tanta pergunta, mas vamos terminar esse assunto aí primeiro. O que dá para fazer ainda com esses livros? E deixa eu fazer uma pergunta, o senhor não teria coragem de ser um secretário de educação, não? Municipal? O estadual eu acho até que é grande, bastante coisa, dá muita dor de cabeça. Tem que viajar o estado todo o tempo. Eu estou perguntando, você não toparia um desafio desse, um exemplo? Porque o senhor tem uma formação esplêndida, conhece Paulo Freire de uma maneira bem adequada, tem um currículo na área de educação invejável, e o senhor não vai estar lá para roubar, o senhor não vai estar lá para desviar, não que os outros estejam fazendo isso, só estou falando que o senhor vai mais por missão, por melhorar a educação. Nunca passou pela sua cabeça, assim, de, independente do governo ou do partido, poder compor numa Secretaria de Educação e poder ensinar essa tenra idade, né, de um Estado jovem como o nosso? E aí onde entra a sua obra nisso também, de certa forma? Porque eu acho que tenra idade é também um dos vetores do seu trabalho. Na verdade, se eu não me dispusesse, eu estaria desdizendo aquilo que eu venho dizendo desde muitos anos como professor, que uma das dimensões fundamentais da educação das pessoas é a sua disponibilidade e o seu engajamento na vida pública. Então, essa disposição eu tive e eu mostrei desde quando eu fui convidado a ser candidato a reitor. Isso há 31 anos atrás, em 88, eu estava estudando, concluindo meu doutorado no Rio de Janeiro, e os colegas, professores e funcionários e alunos da UNIR na época, me convidaram para participar da campanha eleitoral para reitor. E eu poderia ter pensado, não, isso vai incomodar muito, dá muito trabalho, dá muito problema. Mas eu me dispus e fui eleito reitor com muitíssimas dificuldades que eu passei. Só quem passa mesmo sabe a dureza que é dirigir uma universidade federal, principalmente no contexto que eu recebi. Sem luz necessária, sem telefone, enfim, com as condições muito difíceis. E principalmente sem professores preparados na época. Então, a minha disposição continua. Naturalmente, não tenho mais 50 anos como tive na época de reitor, mas a minha disposição para auxiliar, ajudar a sociedade em qualquer nível, em qualquer aspecto, em qualquer setor, continua a mesma. Quanto a esse livro, então, como nasceu esse livro aqui? Como eu falei no começo, para, de alguma maneira, ajudar as pessoas a enfrentarem as consequências difíceis de uma enchente como essa que nós estamos passando. Não é tão violenta, tão forte como a de 14, mas ela é parecida, ela é uma irmã mais nova.
E um dos acrósticos, por exemplo, aqui novamente, é sobre a hepatite. Está aqui. Sobre a hepatite. Acróstico para, eventualmente, se alguém não está bem informado, é um poema que se lê o título de cima para baixo e ele é preenchido, então, nas diversas linhas. Então, aqui se lê hepatite, de cima para baixo. Lendo aqui é hepatite. E assim temos sobre a hepatite, sobre a malária e a dengue, um sobre a malária e outro sobre a dengue. Malária ancestral, antiga e perigosa. Lá foi original, ainda é poderosa. Rindo faz funeral, invade sem ser ruidosa, abocanha o seu mortal. Sobre a dengue. Dengue mais dengue. Engenho ela é do mal. Ninguém dela está imune, gadanha afinada rival. Unida se for ao descuido, em terra acaba é fatal. Ou seja, é preciso ter cuidado, é preciso ter educação para a saúde. Esses livros se destinam às escolas, se destinam aos leitores independentes da escola, mas o sentido é realmente tentar contribuir para que os nossos porto-velhenses, especialmente, mas, como você mesmo observou, ela foi feita e as fotografias, tanto na capa quanto na contracapa, estão relacionados à enchente de 2014. Mas ela vale para enchente na África, vale para enchente no Rio de Janeiro, vale para enchente em qualquer lugar do mundo. Por quê? Porque as características, o comportamento da enchente é muito semelhante. E, por exemplo, a leptospirose é um dos produtos que ela traz naturalmente. Por quê? Porque, entre outros animais peçonhentos, aliás, o rato não é diretamente peçonhento, pelo que eu saiba, mas, entre outros animais, o rato é um dos que se aproveita da enchente e a urina dele é altamente perigosa. Então, o sentido desse trabalho é para ajudar as pessoas a evitarem, a se cuidarem mais na época da enchente. Com relação ao que você falou, Benito, de fato eu acho que o livro, ou esses dois livros, podem perfeitamente ajudar desde as crianças. É uma leitura relativamente fácil, atinge assuntos profundos e sérios, mas é uma leitura fácil e agradável, porque inclusive tem rima, e as rimas nos ajudam a fixar os conteúdos, né? Thaís, quer comentar? Eu estou aqui aproveitando a fala do professor, estava lendo alguns parágrafos, alguns trechos do livro, realmente fico encantada pela capacidade, pelo poder de escrever assim, tão bem e fácil, de uma maneira gostosa de aprender, né? Toda vez que a gente lê um assunto, a gente aprende. Então, é realmente gratificante saber sobre isso e de um tema que tem uma relevância para a gente muito alta, né? Toda enchente, ela traz as consequências e não só a perda, né, a destruição, às vezes, de muitas casas, mas também acarreta as doenças que são dessa problemática que a gente vive. Então, é muito importante que as pessoas estudem e conheçam
e saibam como lidar e onde procurar ajuda em caso de necessidade, né? Então, aqui tem um livro fácil, pequeno e didático para que nós possamos nos inteirar sobre o assunto e aprender um pouquinho mais. Professor, eu vou chamar um intervalo comercial. Quando a gente voltar, vamos falar como é que as pessoas têm acesso a esse livro, tá? E como é que está o desenvolvimento, a produção literária do senhor, quais os próximos livros que virão e onde andam os últimos, tá bom? Então continue conosco, é jogo rápido. É no lá, outro cá. Você nunca ficou preso às fronteiras e sempre quis mais. A sabedoria sempre foi importante para você e o conhecimento nunca esteve tão próximo. Com São Lucas, sua formação te deixa muito mais perto das suas conquistas, mas é você que está no controle. Qualidade do ensino São Lucas, disponível em todo o Brasil. Inscreva-se no vestibular São Lucas, a marca do conhecimento, agora sem limites. A Fonoaudio Center atende crianças até ao idoso, realizando avaliação audiológica completa, teste da orelhinha, teste da linguinha, avaliação em terapia fonoaudiológica nas áreas de voz, motricidade orofacial, fala, audição, linguagem oral e escrita, e também dá apoio àquelas crianças que estão em processo de alfabetização ou que estão em dificuldade de ser alfabetizados pelo método das boquinhas. Agende uma avaliação. Venha nos visitar. Com a Portaria.com, você dispensa o uso das chaves ou tag e permite ao morador ter acesso rápido e seguro ao seu condomínio. Através do QR Code, moradores, colaboradores e prestadores de serviço otimizam sua entrada e saída com muito mais segurança. Penetras nunca mais. Com o sistema Portaria.com, pessoas indesejadas ou não convidadas ficam de fora das suas festas e confraternizações. Você envia o QR Code para cada convidado, permitindo a entrada somente de quem você quiser. QR Code Portaria.com. A segurança em evolução. O melhor sistema de portaria remota do país, já em Porto Velho. Mais segurança e agilidade para o seu condomínio. Este recado é para você que sofre com miopia, astigmatismo, hipermetropia, presbiopia e que quer se livrar de vez dos óculos. Venha para o Hospital de Olhos Veloso. Aqui você vai encontrar a tecnologia e a credibilidade que procura. Diagnóstico e tratamento para todas as áreas da oftalmologia. E com a cirurgia refrativa laser, seu tratamento pode ser feito em minutos e de forma personalizada. Livre-se dos óculos. Hospital de Olhos Veloso. Professor, vamos falar deste livro. Como encontrá-lo? Como está a produção literária? Por onde andam os passados e por onde virão os futuros? É muita coisa aí para falar em 5 5 minutos. Mas eu gostaria de fazer essa observação que está aqui, que é fruto de uma convicção profunda, de muitas reflexões, de muito estudo e de muita experiência. Aqui o livro diz o seguinte, ou seja, eu no livro falo o seguinte: o problema da humanidade é educação, da alimentar a religiosa e do começo ao fim da vida. O grande problema da humanidade é esse. E, evidente que aqui não há nem tempo e nem é esse o objetivo, mas se formos observar, analisar, e um assunto seria um grande desafio, esse desastre humano, essa desgraça que ocorreu ontem
lá em... Essa última semana que passou, né? Não, Sim. ontem, lá em São Paulo, eu estou fugindo um pouquinho da enchente, mas para mostrar que a questão, tanto da enchente quanto de outros grandes problemas, é a educação. Os dois assassinos certamente não tiveram boas chances de educação. E aqui nós, principalmente professores, que somos mais da área, temos que tomar consciência que o nosso ensino, se não for recheado de educação, ele não ajuda a sociedade. Então, ligando um assunto com o outro, respondendo à tua pergunta, quais são os próximos livros que eu estou preparando e trabalhando? Um deles é sobre educação e ensino, porque há uma confusão generalizada desde dos próprios textos da Constituição brasileira até as salas de aula, inclusive de grandes autores. Há uma confusão entre o que é ensino e o que é educação, que são duas coisas absolutamente distintas. Elas devem se permear, mas confundir ensino com educação é uma das grandes falhas, inclusive da cultura, especialmente da cultura brasileira, mas até da cultura mundial. Então eu espero dar uma contribuição neste sentido, mostrar que ensino é algo que vem de fora para dentro. As pessoas podem nos ensinar. E educação é um processo que vem de dentro para fora. Ele parte sempre da consciência. E enquanto ele não partir e não se desenvolver a partir da consciência, não se pode falar em educação. Eu posso ensinar e treinar até animais, mas educar é absolutamente impossível. Então falar, por exemplo, que o meu cachorrinho é educado porque ele não faz cocô lá onde eu não quero, porque o gato também... Isso é uma ignorância até na terminologia. Então um dos próximos livros é sobre educação e ensino. O outro, que é uma das minhas paixões, que eu acho muito importante, é sobre diálogos. A dialogicidade, esta capacidade de nós dialogarmos e esta necessidade de diálogo é sempre importante e nunca se esgota. Então é um dos próximos livros que, se Deus quiser, eu vou publicar. E está em andamento também, porque eu até me comprometi, já falei em público, que eu vou fazer dos 4 evangelhos, transformar em versos. Já fiz 3 e estou fazendo o Evangelho de João. E para achar esse livrinho aí, como é que acha o enchente e o pós-enchente? Os meus livros estão principalmente nas 2 livrarias mais ligadas ao centro da cidade, uma na Carlos Gomes, a alternativa ali? A exclusiva, e a outra é a livraria Paim, na 7 de setembro. Mais ou menos 150 metros depois do Mercado do 1. Preço acessível. Preço bem acessível. O preço dos livros é para lá de acessível, né? R$15 um livro, ou 20 os maiores, é o que? 3, 4 cervejas, ou uma marmita, ou coisa parecida. O preço dos livros, quando o livro é bom, mereceria muitíssimo mais do que isso. Eu me permito aqui fazer muito brevemente, uma experiênciazinha que eu tive. Quando lancei o livro do Pai Nosso, um dos meus, eu não vou falar o nome, mas ele sabe, um dos meus leitores e que compra todos os livros, me encontrei com ele numa livraria, quando eu estava lançando o livro. E ele perguntou, quanto que é o livro do Pai Nosso? Quando eu falei, na época, que era R$10, ele pegou o livro e fez bem assim. Pá! Disse,
não pode. Ele diz assim, existem tantos livros porcarias por aí que custam 40, 50, 100, nem sei quanto, e não vale nada. E esse teu livro não pode vender por esse preço. Faz parte. Mas pelo menos está à disposição aqui em Rondônia por um preço acessível. Thaís, dando tchau. Tchau, gente. Tu não ia ler o- Até a próxima. E, bom, dá tempo? 5 segundos. Oh, meu Deus. Cooperação. Como não se unir onde há necessidade, onde tanto sofrimento? Pela roça e na cidade? Errar todos erramos, raramente com certa maldade. Aprender todos devemos, com dose boa de humildade. Assim vencemos a enchente, obrigada a Deus, sem vaidade. Com essas palavras eu concluo o programa de hoje, dizendo continue firme e vamos lançar todos os seus livros aqui no programa, tá bom, meu querido? valeu, um Fica grande firme. abraço. E por hoje é só, pessoal, que o grande arquiteto do universo continue descobrindo a todos por sua luz, sua vida, seu amor, e eu te encontro aqui com certeza no próximo programa. Foi um privilégio ter estado com vocês. Até lá.